Olá, nesta aula de modelagem de dados, da disciplina de banco de dados, eu vou falar de relacionamento um para muitos. Vamos lá? Bom, queria antes falar que tem um autor que eu gosto bastante. Este livro aí é antigo, de 1997, mas é muito didático. Chama-se Modelagem Conceitual e Projeto de Banco de Dados, do Paulo Cogo. Eu acho que não podemos ter preconceito nenhum com livros antigos nesta área, sobretudo porque o banco de dados relacional foi criado no início da década de 70 e a gente utiliza até hoje. Então não há problema nenhum para se aprender modelagem de dados a gente utilizar livros de edições mais antigas, porque é importante que seja bem didático, não é mesmo? Mas vamos lá. Tem uma coisa que eu gosto bastante no Paulo Cogo, que é a própria forma como ele vem definir entidade. Então eu parafraseei ele aí, é uma citação indireta, e ele vai mostrar para nós que as entidades são elementos individualizados sobre o qual a gente precisa guardar informação. Então eu crio uma entidade quando eu preciso guardar informação sobre alguma coisa. E um aspecto interessante no livro dele, que eu não vi outros autores fazerem, é essa classificação de entidades. Ele diz que a gente pode observar as entidades no mundo real através de 5 grandes grupos. O primeiro são o que ele chama de coisas tangíveis. Coisas tangíveis, como o próprio nome está dizendo, né? Tangível pode ser um empregado, um carro, um animal, um livro. Então, os elementos que compõem as coisas tangíveis podem ser, cada um deles, uma entidade. As entidades também elas podem ser observadas através das funções exercidas por elementos. Vamos ver alguns exemplos. Um cargo, então, pode ser uma entidade, um especialista pode ser uma entidade, um autor de um livro pode ser uma entidade. Um outro grupo são os eventos ou as ocorrências. Uma festa beneficente, então, é uma entidade, uma partida de futebol também, ou, por exemplo, um seminário. O quarto grupo são as interações. Exemplos de interações em sistemas, a gente pode ter uma compra, então tem uma entidade chamada compra, eu posso ter uma entidade chamada venda, um aluguel, no caso, por exemplo, de uma locadora de DVDs, ou no caso de uma imobiliária, um empréstimo, por exemplo, na biblioteca, é uma interação. E o quinto grande grupo são as especificações. Exemplo disso é uma cor. Né? Uma cor ele não poderia ser um atributo, nós vamos falar o que é atributo daqui a pouco. Mas uma cor pode também ser uma entidade, para não corra o risco de o usuário criar uma cor, por exemplo, para um veículo bege com J e outra vez ele escrever bege com G. Então eu faço um cadastro de cores. A partir do momento que eu faço um cadastro de cores, eu tenho uma entidade chamada cor. O mesmo raciocínio vale para modelo de veículo. Modelo também, então, pode ser uma entidade, porque é uma especificação. Uma nacionalidade, brasileiro, francês, argentino, é também um exemplo de entidade. Então, está aí os 5 grandes grupos para os quais o Paulo Cogo ele classifica as entidades. Então, exemplos de entidades, a gente já falou alguns aí, né? Num estacionamento eu posso ter um carro, o cliente, o modelo do carro. Para um sistema de uma biblioteca, eu poderia ter uma entidade usuário, uma entidade livro, autor de livro, entre outros. Para um sistema de uma locadora de DVDs, eu posso ter uma entidade chamada filme, uma gênero e uma entidade cliente. Então, são exemplos de entidades. As entidades elas possuem atributos. O que são atributos? São os elementos que vão caracterizar ou identificar uma entidade. Então, os atributos podem ter domínios. É importante falar disso, embora nesta aula eu não vou apresentar exemplos de domínios, mas é para a gente não confundir domínio com uma nova entidade. Por exemplo, sexo masculino e feminino. O fato de o sexo poder ser masculino ou feminino não significa que eu vou criar uma entidade chamada sexo. Não tem sentido. Basta criar um domínio e dizer que sexo só pode ser masculino ou feminino. Querem ver um outro exemplo que, embora não está no slide, eu acho bastante válido? Não tem sentido eu criar uma entidade chamada turno se eu tenho somente 3 turnos, manhã, tarde ou noite.
Para que eu vou criar uma entidade chamada turno para cadastrar turnos? Então, eu vou dizer que o domínio do atributo turno é manhã, tarde ou noite. Bom, então exemplos de atributos. Para a entidade carro, eu tenho a placa, ano, modelo, chassi e a cor. Para a entidade cliente, nome, endereço, telefone, CEP, sexo, data de nascimento. Para a entidade usuário, nome, endereço, telefone, CEP. Para uma entidade livro, o ISBN, que é como se fosse a identidade do livro, né? É o título e o ano do livro. Para uma entidade filme, o que eu poderia ter como atributos? O nome e o ano de produção. Bom, como é que a gente representa em modelagem de dados uma entidade? A gente representa por um retângulo com o nome da entidade. E ao lado a gente pode colocar os atributos. Veja dois exemplos aí. O carro tem a placa, modelo e ano, são os atributos. A entidade cliente tem nome, endereço, telefone, CEP, sexo e data de nascimento. Bom, agora a gente precisa pensar uma coisa interessante que a gente chama de atributos candidatos à chave ou chave candidata. Que história é essa? Quando nós identificamos valores que provavelmente não vão se repetir, denominamos essa coluna ou esse atributo como chaves candidatas. A gente pode ter diversos atributos como chaves candidatas. Vamos ver? Em uma tabela de empregados, por exemplo, que eu tivesse o nome, o endereço, o CPF e o RG, observem, eu não tenho pessoas com CPFs repetidos, assim como eu não tenho pessoas com RG repetidos. Então, eu poderia dizer que CPF e RG são chaves candidatas, ou seja, eu poderia usar o CPF para identificar uma pessoa, assim como eu posso usar o RG para identificar uma única pessoa. Agora, eu posso usar o endereço para identificar uma única pessoa? Não, porque eu posso ter pessoas com endereços repetidos. Eu posso utilizar o nome para identificar uma única pessoa? Não, porque eu posso ter nomes repetidos. Por isso que a gente diz que nome e endereço não são chaves candidatas. E não são atributos que eu posso escolher para identificar a pessoa, uma vez que eu posso ter nomes e endereços repetidos. CPF e RG, como não vão se repetir, eu digo que eles são chaves candidatas, ou seja, eu posso escolher um desses dois atributos para representar um único registro lá no banco de dados. Bom, então a gente agora, a partir de chave candidata, a gente vem com o conceito de chave primária ou primary key. Nós podemos escolher um atributo candidato à chave ou uma chave candidata para ser a chave primária, porque ele não vai ter valores repetidos, como nós vimos o CPF e o RG. Mas também podemos criar um atributo especificamente para ser a chave primária. Observe, é o que eu fiz nesse exemplo aí. Eu poderia ter uma tabela ou uma entidade chamada empregado. Embora eu tenha o CPF e RG para ser chave primária e escolher um dos dois, eu escolhi criar um atributo chamado matrícula. Então está aí em verde representada a matrícula PK, que é o atributo chave primária, ou seja, eu estou dizendo para o banco de dados que eu vou identificar um único registro da entidade empregado através da matrícula, embora eu pudesse fazê-lo pelo CPF ou RG. Então é isso, sabendo que a gente tem uma chave primária para cada entidade, nós podemos fazer associações entre entidades. E o primeiro tipo de associação nós chamamos de relacionamento um para muitos. Ele ocorre quando o elemento do conjunto A está associado a vários elementos do conjunto B, mas o contrário não é verdadeiro. Como assim? Um elemento do conjunto B não está associado a vários elementos do conjunto A. Na verdade, a gente pode pensar assim. Eu tenho uma entidade A e eu verifico, para cada elemento do A, eu vou ter um representante em B ou vários representantes em B. Se eu tiver vários representantes em B, eu coloco duas setinhas para dizer que eu tenho vários representantes. E depois eu vejo o contrário. A partir de B, eu olho para B e penso, B tem um representante em A ou vários representantes em A? Se tiver somente um representante em A, o relacionamento é 1. Então, formou-se um relacionamento, um para muitos. Vamos para um exemplo prático? Olha aí, na verdade eu trouxe 3 exemplos práticos. Área e curso. Uma área possui vários cursos. Por isso eu coloquei 2 setinhas aqui em curso. Ó. Uma área
possui vários cursos. Agora, olhando de baixo para cima. Um curso possui uma área ou várias? Um curso pertence, na verdade não possui, mas um curso pertence a somente uma área. Então o relacionamento é 1 para cima. 1 para muitos. Uma área tem vários cursos, mas cada curso somente uma área. Olha o relacionamento de banco e agência. Um banco possui uma agência ou várias? Várias, por isso as duas setinhas aqui. Agora, se eu olhar para a agência, cada agência pertence a um banco ou a vários bancos? Somente a um, por isso uma setinha. E note que o terceiro exemplo eu fiz invertido de propósito. Vamos relacionar cidade com estado. Se eu olhar primeiro para a cidade, cada cidade pertence a um estado ou vários estados? Somente um estado. Agora, eu olhando para o estado, eu penso, cada estado tem uma cidade ou várias cidades? Tem várias cidades. Então, eu coloco duas setinhas aqui. Então, observem que também é um relacionamento 1 para n. Somente representei de maneira invertida. Não é isso? Assim como eu poderia fazer aqui com a área curso. Caso eu desenhasse o curso aqui em cima, sem problema nenhum, e a área embaixo, ainda assim o relacionamento é 1 para n. Um curso pertence a uma área e uma área tem vários cursos. Então, agora vem uma regra que a gente chama de regra da cardinalidade 1 para muitos. Toda vez que eu tenho um relacionamento 1 para muitos, a chave primária de 1 a gente chama de chave estrangeira em muitos. Por quê? Porque ela muda, ela vai ser armazenada lá em muitos. Observe, ó, o 1 é essa setinha 1 aqui em área. E o muitos, essas duas setinhas em curso. 1 para muitos. A chave de área tem que ser gravada em curso. Ou seja, toda vez que eu cadastrar um curso, eu preciso cadastrar a área correspondente. Observe, o mesmo acontece com estado e cidade. Um estado tem várias cidades. Cada cidade pertence a um estado. O código do estado tem que ser gravado lá na entidade cidade. Então, esta é a regra, que a chave primária de uma entidade fora do seu local de origem, em outra entidade, é que é chamada chave estrangeira. Por isso tem esse nome, chave estrangeira. Observe, na tabela curso, ou na entidade curso, código da área não é próprio de curso, não nasceu aqui. Veio a partir do momento que curso se relacionou com a área. O mesmo acontece com cidade. O código do estado não é próprio de cidade. Ele veio para essa tabela a partir do momento que a cidade se relacionou com o estado. Por isso o nome chave estrangeira, aquilo que veio de fora. Então, na prática, no banco de dados fica assim. Observe, exemplos de área: 100 informática, 200 turismo, 300 saúde, 400 higiene. Aí eu vou cadastrar os cursos. Então, meu curso 101 é o curso de VB, Visual Basic, da área 100. O curso 102 também é da área 100, o 103 é da área 100. Observe que mudou o número do curso aqui. 301, Primeiros Socorros, é da área 300. 404, Manicure, da área 400. 407, Pedicure, da área 400. E 415, Cabeleireiro, da área 400. Então, observe que o importante aqui é que o código do curso não se repete. Ou seja, o código do curso é chave primária. Mas observe o que vai acontecer aqui com a agência e banco. Eu tenho o banco 001, Banco do Brasil. E eu tenho o banco número 104, Caixa Econômica. Quando eu cadastrar as agências, a chave estrangeira, número do banco, tem que estar em agência, como nós vimos anteriormente. Quando eu cadastrar a agência 1, Centro Florianópolis, é do banco 001. Eu vou cadastrar a agência 2, do Banco do Brasil, é a agência ingleses. A agência 3 do Banco do Brasil é a agência Campeche. A agência 4 do Banco do Brasil é Centro Curitiba. Mas quando eu começar a cadastrar as agências da Caixa Econômica, eu também quero numerá-las de 1, 2, 3 e assim por diante. Então, observe que o número 1 vai se repetir. Por isso que eu coloquei os dois em azul. E o número 2 também vai se repetir. Ou seja, eu tenho a agência número 1 para o Banco do Brasil, mas eu também tenho a agência 1 para a Caixa Econômica. Caso eu informe para o banco de dados que o número da agência é a chave primária, como ele não pode se repetir, eu teria um erro aqui no banco de dados. O banco de dados ia dizer, opa, já existe a agência número 1. Você não pode cadastrar outra agência com o número 1. Então, por este motivo, quando isso acontece, o que nós fazemos?
nós dizemos que a chave estrangeira também é chave primária. Então, quando é que a chave estrangeira vai fazer parte da chave primária? Quando eu quero fazer isso. Eu quero numerar as agências de acordo com o banco, e não sequencialmente como eu fiz com os cursos. Lembra lá dos cursos? Eu cadastrei os cursos 101, 102, 301, 302, 401, 402. Os números dos cursos não se repetiam, mas aqui os números da agência se repetem. Então eu digo que a chave primária é formada pelo código da agência e código do banco. Então cuidado que conceitualmente não existe duas chaves primárias. Não existe o conceito de duas chaves primárias. É uma chave primária formada por dois atributos, pelo código da agência e do banco. Então o que não pode se repetir é o casalzinho, código da agência com o número do banco. Eu vou ter a agência 1 do banco 001, eu vou ter a agência 1 do banco 104. Se eu tentar cadastrar de novo a agência 1 do banco 104, aí sim é que vai dar erro. Ok? Bom, então voltando ao exemplo de área e curso, pode ser que o usuário, o dono do sistema, decida que ele quer numerar os cursos de acordo com a área. Ele quer ter o curso 1, 2 e 3 da área 100, mas quando ele cadastrar primeiros socorros, ele quer que seja o curso 1 da área 200, da área 300. Quando ele cadastrar os cursos da área 400, ele quer numerar de 1, 2, 3, assim por diante também. Então, observe, essa não é uma decisão do analista de sistemas, essa é uma decisão do usuário. Caso o usuário queira numerar os cursos por área, eu vou ter o número do curso repetido aqui. Então, eu, como analista de sistemas, eu tenho que definir, então, que neste caso, a chave de curso é composta. Ela vai ser formada pelo código do curso e o código da área. A exemplo do que aconteceu com a agência que a gente viu no slide anterior. Ok? Então, está aí, a gente acabou de ver esse conceito de relacionamento para muitos e como que é formada a chave primária. Tá bom? Fica a indicação de leitura do Paulo Cogo, que é uma excelente obra dessa parte de modelagem de dados. Nos vemos na próxima.